Olá, gente! Mais uma aula de computação gráfica começando. E nessa aula a gente vai começar com umas coisas bem interessantes. Nós vamos usar então o nosso objeto de buffer para vértices de forma intercalada ou serializado. Para isso, nós vamos mexer basicamente nas configurações lá do GL Vertex Attribute Pointer. Também vamos criar um novo triângulo para formar um quadrado e vamos fazer isso de duas formas diferentes, uma usando vários vértices, outra com um índice. Também vamos utilizar um evento de teclado, onde eu vou configurar uma tecla para que ela execute algum comando que eu deseje para ela. Eu vou pegar basicamente compilar aqui o nosso código lá do triângulo, é o mesmo código, só para a gente confirmar que está funcionando tudo direitinho. E aí a gente vai trabalhar em cima desse mesmo código. O que nós queremos fazer é definir então uma cor diferente para cada vértice, em vez de pintar completamente a superfície do nosso triângulo. Reparem aqui no nosso slide que eu estava usando somente posição para definição desse meu objeto de buffer de vértice. Agora nós vamos então incorporar mais um atributo, além da posição, nós vamos incorporar o atributo cor, e para isso eu vou dividir aqui então dentro da minha matriz. Os primeiros três elementos são a posição e os três elementos seguintes eu vou colocar então valores para modificar a cor de cada vértice. Então o primeiro vértice, que é o vértice 0005, eu vou colocar para ele a cor vermelha. Como que eu faço isso? O primeiro componente é o red, o segundo componente é o green e o terceiro componente é o blue. Então eu coloco o valor 1, né, que essa mudança de cor, ela está no intervalo entre 0 e 1, está normalizado, né, no intervalo entre 0 e 1. E aí eu vou colocar então para cada um. Então vejam que no primeiro vértice eu tenho a cor vermelha, no segundo vértice a cor verde e no terceiro vértice a cor azul. Então, como eu falei para vocês, o que nós temos que modificar basicamente é a configuração, né, aqui do nosso GL Vertex Attribute Pointer. Se vocês forem lembrar lá então dos nossos slides, eu só tenho então nesse caso um atributo que é o atributo 0, né? Tinha somente o atributo 0, por isso que o meu GL Vertex Attribute Pointer, o primeiro parâmetro dele era 0. E agora o que nós temos que fazer é fazer um novo Vertex Attribute Pointer, indicando que o segundo atributo que eu vou utilizar é o atributo que vai definir a cor. E também essa mudança, ela precisa ser informada lá no na nossa string, aonde eu tenho o meu, aqui, né, aonde eu tenho então o meu vertex shader. Depois eu vou ter que incluir a location 1, que vai indicar então que o segundo atributo é o atributo cor. Eu vou só separar aqui rapidamente e vou colocar algumas anotações, alguns comentários para que quando vocês forem estudar fique mais simples. Então, só estou aqui algumas informações que pode ser que fique fácil na hora de vocês estudarem. Então, esse primeiro parâmetro, né, é o parâmetro que define o atributo, o índice desse atributo, que ele, mais uma vez, ele deve estar em consonância com o allocation que está lá em cima na criação do vertex shader. Então, esse índice ele está relacionado à posição do vértice. O segundo parâmetro é a quantidade de componentes que nós temos. Então, para a posição, eu tenho 3 componentes, que são os eixos x, y e z. O terceiro parâmetro é o tipo de dado da componente. Então, ele é do tipo float, né? Nossos eixos x, y e z podem ser representados como uma variável do tipo float. O quarto parâmetro, ele está relacionado à normalização da componente. Então, assim como eu tenho, por exemplo, a cor sendo normalizada entre 0 e 1, eu posso normalizar também a componente eixo, posso também normalizar os valores dessa componente que são os valores dos eixos. Mas eu posso colocar o GL false, que significa que eu não quero normalizar então esses valores das componentes. Mas vamos voltar aqui no slide para a gente entender o que faz o próximo parâmetro, que é o stride. Então, o stride ele é o número de bytes entre duas instâncias de um atributo no buffer.
Por exemplo, a posição X ela começa no byte 0 e será localizada novamente no byte 24. Ou seja, como cada componente é do tipo float e tem 4 bytes, existem 6 componentes separando o primeiro valor do eixo X, o primeiro valor do vértice, né, do eixo X, e o segundo. O que nós temos que fazer então é pegar o tamanho em bytes, né, do tipo de dado que é o float, e multiplicar por 6, que é então a próxima posição. 6 vezes 4, 24, vai dar então bem certinho para nós o valor do stride que precisamos. Depois nós temos o offset, né, que é o deslocamento dentro da estrutura para encontrar cada atributo. O primeiro atributo que indica a posição no offset é 0 byte, que indica, né, realmente que é a primeira posição. E essa indicação ela precisa ser feita por um tipo de dado especial. Esse parâmetro, então, ele é um ponteiro do tipo glvoid. Eu posso, nesse caso, tanto fazer um cast do glvoid para o valor 0, como eu posso simplesmente deixar esse parâmetro como nulo. Eu vou fazer um cast mesmo, só para vocês se acostumarem, porque quando eu for tratar do atributo cor, eu vou precisar multiplicar esse ponteiro por um valor. Agora nós temos que repetir, né, criar um vertex attribute pointer para o próximo atributo que é o que vai identificar a cor. Basicamente, eu tenho que fazer algumas repetições. O primeiro parâmetro, em vez de 0, eu vou colocar o 1, né, porque é o segundo atributo. E também, aqui em cima, como eu já tenho o layout, eu vou precisar criar um segundo layout indicando que o segundo atributo eu vou encontrar na localização 1 dentro do meu attribute point. Vamos fazer uma cópia do comando para facilitar. A gente vai fazer algumas modificações, né? Então, o primeiro parâmetro eu vou colocar 1, que indica que é o índice, né? O próximo índice 1 da cor. Eu tenho 3 canais, né, de cor, o RGB, então são 3 componentes da mesma forma. Também é do tipo float, como permanece assim. Aí uma coisa também que eu tenho que fazer é habilitar, né, esse AGL Attribute Pointer para a cor. Vamos também copiar e colar aqui, eu só tenho que alterar ali o atributo que é o 1, tá? Então eu também preciso fazer essa habilitação para o GL Attribute Pointer. O tipo de dado é o mesmo também, é do tipo GL Float, e eu vou manter ali o GL False porque eu não quero que as componentes sejam normalizadas. O número em bytes, né, entre as duas instâncias desse mesmo atributo continua o mesmo, né, para o stride. O que vai alterar é o offset. Nesse caso, o offset, eu vou ter que multiplicar as 3 componentes do primeiro atributo, né, x, y, z, vezes 4 bytes, que vão dar 12 bytes, então, para o offset da cor. Ainda eu preciso fazer o cast do ponteiro, então eu faço glvoid, ponteiro de glvoid, para daí eu multiplicar pelo tamanho do float, que representa, então, o número de bytes dessa instância do atributo. Ou seja, 3 vezes 4 bytes dá 12, que é justamente o tamanho do offset que nós precisamos definir. Os ajustes finais são feitos então no Vertex Shader e no Fragment Shader. No Vertex Shader, como a gente já colocou o layout da cor, eu vou criar então um vetor, um vec3, né, chamado color. Então, esse meu color ele vai ser uma saída lá para pintar então no Fragment Shader os nossos vértices. Então eu tenho que colocar um alt, é um vetor que eu vou chamar de vertColor, um vetor de saída. Dentro do programa principal, o vertColor ele vai receber a entrada que veio lá do vec3 color. Então eu só vou colocar aqui que o vertColor vai receber o color que veio como parâmetro lá da matriz de cores que a gente definiu no programa principal. No Fragment Color, então eu tenho que colocar como entrada, então vem lá do estágio anterior, vem do Vertex Shader o vertColor, então ele vai entrar, né, como esse vec3. E aqui eu troco também, em vez de eu manter ali os valores em RGB da cor, a cor vai ser alterada baseado então no vertColor.
Feito isso, nós vamos compilar só para ver se está tudo certo. Opa, deu uma falha, vamos ver onde é que está essa falha. Ah tá, gente, ali faltou um parênteses antes do size of. Inserindo então o parênteses corretamente, ele vai compilar e vejam que eu tenho uma cor para cada vértice. A superfície deixa de ser pintada por uma única cor e eu consigo então definir um parâmetro extra, além da posição, estou definindo o parâmetro cor para cada um dos vértices. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal!